Bom dia, prezados. Então, continuando nossas videoaulas sobre derivadas, nós tínhamos falado na última aula sobre os pontos, terminamos falando sobre os pontos máximos e mínimos, né, chamados pontos extremos de uma função. Então, apenas recapitulando, nós nos referimos a isso aqui, né? Nos referimos a uma função que... Só um minutinho. É uma função onde você tem, vamos supor, tem um chamado máximo local e mínimo local, né? Ou seja, quando a função assume um valor que, pelo menos naquela vizinhança, ele não vai assumir nenhum outro valor maior. Ou quando ele assume um valor que na vizinhança ele não vai assumir nenhum valor menor que aquele, né? São os chamados pontos extremos. Tem ainda o ponto de inflexão, que a gente que seria alguma situação do tipo, você tem um gráfico como esse, né? Que teria um ponto de inflexão que o ponto de inflexão também daria uma derivada nula, mas ele não é nem máximo nem mínimo. Uma função com um comportamento como esse, certo? Existem algumas funções assim, né? Então a gente nem vai tratar aqui do ponto de inflexão, não, que as funções utilizadas em administração normalmente não tem isso. Então, realmente para a gente o mais importante é os máximos e mínimos. Então são chamados pontos extremos, né? Então nós falávamos, só recapitulando, que a derivada, se a derivada da função f' de x for zero, você vai ter um máximo, mínimo, ou chamado ponto de inflexão, como eu falei. Ok? Então, isso é o que a gente chama de teste da primeira derivada. Só que se eu derivo a função igual a zero, aí descubro que existe um extremo, né, ali, num determinado ponto. Mas, e como saber se esse ponto ele é um máximo ou um mínimo? Porque a derivada primeira só me diz que existe um ponto extremo. Mas como é que eu vou saber se esse ponto extremo então é um máximo ou um mínimo? Aí vem o teste da segunda derivada. Segunda derivada da função. A gente representa assim, certo? Primeira derivada a gente representa com uma aspa aqui, né? A segunda derivada representa com duas aspas. Então, a primeira derivada só me diz isso, se eu tenho um ponto extremo. A segunda derivada é que eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, vamos supor que isso aqui é 2, vamos supor que isso aqui é 5. Então, eu vou fazer o f duas linhas de 2 e vou ver se ele é maior ou menor que zero. Se ele é menor que zero, se ela é menor que zero, certo? Então isso é um ponto de máximo. Um máximo, né? Certo? Se ela é maior que zero, ela é um mínimo. Então é o contrário, né? Isso aí tem na apostila de vocês lá também, se vocês quiserem conferir novamente. Mas então, reforçando, a primeira derivada só vai me dizer se existe um ponto extremo. Para eu saber se ele é um ponto de máximo ou um ponto de mínimo, eu tenho que fazer o teste da segunda derivada. Como é isso? Derivo segunda vez, vou ter uma função de x. Certo? Então, se eu derivar a segunda vez e substituir x pelo ponto em questão, né? Substituir x aqui pelo ponto em questão, né? Então, se der menor que zero, então é um ponto de máximo. Se der maior que zero, é um ponto de mínimo. Ok? Então, por exemplo, nesse caso aí do gráfico, o f duas linhas, que é a segunda derivada, de 2, teria que ser menor que zero, já que é um ponto de máximo. E o f duas linhas
de 5, né? Vou fazer aqui de 5. Teria que ser maior que 0. Porque sendo maior que 0 significa que é um ponto de mínimo. Certo? Então, esse aí é o chamado teste da segunda derivada. Tem isso na apostila de vocês bem direitinho. Então, vamos dar até uma olhadinha lá. Está aqui a apostila de vocês. Olhem só. Primeiro aí na apostila, falando, vamos dar uma olhadinha nesse quadro aqui. Certo? Ponto crítico de uma função é um valor de x. Ponto crítico e ponto extremo, né? É a mesma coisa que a gente falou. É um valor de x do domínio de f em que acontece uma das situações, f' de x igual a 0. Ou f' de x é indefinida. Isso aí quando é 0 sobre 0, né? Assim, então, tá o que está sendo dito aqui, né? Os pontos de mata aqui, ó, de teste da primeira derivada e o teste da segunda derivada, tá aqui, o mínimo e o máximo, certo? O mínimo é se o sinal for maior, ou seja, f dos linhas de C, né? Pegando aí C igual a 0, aliás, maior que 0, e se for menor que 0 é um ponto de máximo. Aí, só ainda reforçando, por que isso? Porque o f das linhas vai dizer a tendência da minha derivada, se a tendência da minha derivada é crescer ou aumentar, certo? Se a tendência dela é decrescer, ela vai dar menor que 0. O f das linhas vai dar menor que 0, certo? Então, é porque isso significa o quê? Primeiro minha derivada tinha dado 0, certo? Pensando aqui no ponto de máximo. Minha primeira derivada tinha dado 0, né? A segunda derivada vai dizer se ela vai tender agora a decrescer ou crescer. Se ela der menor que 0, ela está dizendo que a derivada vai tender a decrescer. Por quê? Porque ela vai ficar com sinal negativo, né? Ou seja, se fosse um ponto de mínimo, a tendência era ela começar a crescer, né? Como é um ponto máximo, ela vai começar a decrescer. A função, melhor dizendo. A função vai começar a decrescer. Então, se a segunda derivada dá negativa, é sinal que a função vai começar a decrescer. Então, o ponto anterior era o máximo. Se a função vai começar a crescer, então é porque o ponto anterior era 1, certo? Então, dito isso, a gente vai dar uma olhada nos exercícios. Então, antes de irmos para a nossa lista de exercícios, eu vou fazer um exercíciozinho rápido aqui de pontos extremos, para ilustrar direitinho. Então, imagine uma função do tipo f de x igual a x ao cubo, vamos dizer, menos 12x, certo? Menos 12x. Se eu tenho uma função como essa, e eu quero saber o ponto de máximo, vamos supor o ponto de mínimo, quero saber o ponto de mínimo dela, certo? Então, eu primeiro faço o quê? Teste da primeira derivada. Então, a solução está de vermelho aqui. F' de x é a derivada dessa função. A derivada dessa função é 3x ao quadrado menos 12, né? Então, agora eu igualo isso a 0. Depois de eu derivar, derivei esse termo aqui, né? Fica assim. E esse termo aqui, derivando, fica assim, né? Então, agora eu igualo a 0. Igualando a 0, eu vou ter uma função quadrática que vai ter duas raízes. Uma das raízes vai ser um máximo, a outra vai ser um mínimo. Se eu quero o ponto de mínimo, né, eu vou ter que descobrir qual delas é o ponto de mínimo. Então, olhem só, as raízes serão assim, x ao quadrado seria 12 terços, né, passando 12 para o lado direito e o 3 dividindo, que é igual a 4. Então, x
ele vai ser igual a mais ou menos 2. Só reforçando que isso não são as raízes da minha função, né? Não são as raízes dessa função principal. São as raízes da derivada. São as raízes da derivada, então isso aí são o quê? São o meu ponto de máximo e mínimo. Ou seja, mais 2 pode ser o máximo, pode ser o mínimo. Menos 2 pode ser o máximo, ou pode ser o mínimo. Certo? Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu vou... A lousa é pequena, eu vou ter que apagar uma parte aqui da solução. Só lembrando que as raízes x deu igual a mais ou menos 2, certo? Então, eu vou ter que fazer a segunda derivada de x. Ou seja, a segunda derivada de x é a derivada da derivada. Então, eu vou derivar agora essa função aqui. Vou até colocar de outra cor. Vou colocar aqui f2 de x. Vai ser a derivada dessa função aqui, ó. Certo? Então, eu derivo duas vezes a primeira, né? Então, ficaria 6x, 6x, né? Só. Por quê? Porque aqui 12 ele está desacompanhado de x, né? Ele é um termo independente, né? Como é uma constante, um termo independente, então a derivada dá zero, né? E aqui 3x ao quadrado, 2 vezes 3, 6x, né? Então, a segunda derivada é 6x. 6x, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o 6 vezes mais 2. Tenho que fazer o 6 vezes menos 2. Certo? Porque são as duas raízes aqui. Ok? Então, olha só. Para 2, para x igual a 2, isso aqui, é claro, vai dar maior que zero, né? Ou seja, f duas linhas. Deixa eu buscar mais espaço. Tem que ser aqui. F duas linhas de 2, positivo, vai ser igual a 12, né? Que é maior que zero. Então, o 2 é um ponto de mínimo. E f duas linhas de menos 2 vai ser igual a menos 12, que é menor que zero. Então, isso aqui, eu vou até apagar um pouquinho aqui, e a gente ter espaço. Então, isso significa o quê? Isso significa que isso aqui é um ponto de mínimo. E aqui é um ponto de máximo. Certo? Ponto de mínimo e ponto de máximo. Ok? Então, quem é o ponto de mínimo? É o mais 2. 2 positivo. É a raiz positiva. E o ponto de máximo, no caso, é a raiz negativa. Porque nem sempre é assim, certo? Isso não é uma regra geral. O que é a regra geral é isso. Se der maior que zero é o mínimo. Se der menor que zero é o máximo. Ok? Então, nós vamos fazer mais duas questõezinhas lá na nossa apostila, certo? Então, a gente vai gravar um próximo vídeo para isso.